Graça e a paz. Deus é bom? Glória a Deus. Então, vocês estão prontos para receber mais do Senhor nesta noite? O tema de hoje nós vamos aprender sobre firmeza doutrinária, né? Nós estamos seguindo aqui os valores do nosso ministério e hoje nós vamos estar aprendendo um pouco sobre firmeza doutrinária. E eu gostaria de que você refletisse um pouquinho sobre o que é algo firme, né? Já que a gente está falando sobre firmeza. Quando a gente fala sobre firmeza, a Bíblia ela retrata firmeza em alguns versículos, e eu fui pesquisar também a etimologia dessa palavra, o que significaria ser realmente algo firme, algo que realmente é sólido, algo que realmente está fundamentado, né, na rocha. Porque, na verdade, Deus nos diz que a nossa vida também deve estar fundamentada na rocha, e nós sabemos que a rocha é Jesus e que Jesus é a palavra de Deus. Então, obviamente, a nossa firmeza doutrinária ela tem que estar firmada em Cristo, na sã doutrina de Jesus Cristo, na sã doutrina da palavra de Deus, né? E algo que está firme não é algo que é facilmente, digamos assim, abalado, né? Não é algo que vai ser abalado facilmente. É engraçado também que a Bíblia fala assim que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, Deus também deseja que nós sejamos firmes na doutrina, na sã doutrina dessa maneira, de que nós possamos resistir todas as adversidades, porque a Bíblia ela deixa clara que existem os falsos profetas, que existem doutrinas de demônios, que existem ensinamentos que não são conforme a palavra ou a vontade de Deus para as nossas vidas. E Jesus também deixou muitas vezes claro de que nós tínhamos que conhecer o quê? A verdade. Se nós conhecêssemos a verdade, nós seríamos livres. E também, verdadeiramente, a verdade, ela nos liberta. E a partir do momento que nós conhecemos a verdade, nós vamos detectar a mentira. Então, eu tenho para comigo algo que eu também gostaria, que acredito que você pode ter para você também, de que se você conhecer tão profundamente a verdade da palavra de Deus, você com certeza não será um cristão que vai ser levado por qualquer vento de doutrina, porque você conhece a verdade. Então, vai ser fácil para você discernir algo que não está na palavra. Tá? Só que para a gente conhecer a palavra, a gente precisa o quê? Ler a palavra. A gente precisa estudar a palavra, a gente precisa conhecer a palavra. Então, se você ainda não fez o rema, eu aconselho você a fazer o rema. O rema é uma bênção. Então, se você fizer uma vez, você pode fazer todos os anos se você quiser, porque depois que fizer uma vez, irmão, você é livre para acessar as aulas de rema. Se você não sabe disso, você está sabendo agora. Então, você vai ser aluno nos 2 primeiros anos, depois você pode ouvir quantas vezes você desejar as disciplinas do rema, que são, na verdade, são fundamentos, que são base para a nossa fé cristã, né? Se você também não fez o discipulado, porque geralmente todo novo nascido de novo, quando confessa Jesus, nasce novamente, ele também faz o discipulado, onde ele aprende ali as doutrinas básicas, né, de Cristo, e são alguns temas importantes, relevantes, para que você também possa entender, que você possa compreender, antes geralmente de ser batizado nas águas, mas talvez você já tenha feito há muitos anos atrás, e você talvez precise dar uma reciclada, relembrar, né, de algumas coisas. É importante você estar sempre o quê? Sempre próximo, sempre algo, realmente eu preciso saber disso, porque se alguém me perguntar, ou eu tiver uma oportunidade, eu vou saber falar, e vou falar com base na palavra, né? Nós temos que estar sempre prontos, né, para pregar a palavra de Deus, seja aqui, seja aí, seja lá na rua, seja quando alguém, de repente a oportunidade surge com uma dúvida de alguém, eu gostaria de saber sobre tal assunto, o que a Bíblia diz sobre isso, você, opa, eu sei, e se você também não souber, irmão, só um minutinho, eu não sei a resposta hoje, mas eu vou pesquisar, vou procurar saber com quem sabe, vou aprender e vou te trazer de volta. Mas não perca a oportunidade de levar a palavra de Deus para essa pessoa, certo? Mas voltando à etimologia lá de firmeza. Firmeza, na palavra que vem do grego, né? É temelios, que significa algo que é firmado em pedra, um fundamento que não pode ser removido ou abalado facilmente, ou algo tão sólido que passará no teste do tempo. A gente tem que ser
fiel ali até o final. E a gente tem que se agarrar às verdades da palavra de Deus. Então, eu gostaria de começar lendo com vocês aqui a palavra. Nós vamos ler um versículo lá em Hebreus 2, do versículo 1 ao 3. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Acho que a versão que eu peguei aqui foi um pouco diferente. Foi a Ara, né? Na Ara, ela diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, nós precisamos nos apegar às verdades da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser realmente a nossa base, o nosso fundamento. As nossas expectativas têm que estar no que a palavra do Senhor diz, as nossas convicções têm que estar firmadas no que a palavra do Senhor diz, a nossa esperança, no que nós cremos, tem que estar no que a palavra do Senhor diz, não pode estar fora do que a palavra de Deus diz, tem que estar ali, dentro do que a palavra do Senhor fala. E nós temos que apoiar também a nossa confiança em Deus, em sua palavra. Não pode estar fora da palavra. Porque Deus e a sua palavra são um. Deus e a sua palavra são um. Então, nossa vida tem que estar firmada na palavra. Sabe, às vezes a gente pode trazer algum exemplo. Sabe quando um cão, um cachorro, por exemplo, ele pega algo e ele não quer soltar de jeito nenhum? E ele não solta. E às vezes você faz de tudo e ele não solta, você cansa e ele fica lá. Então, talvez existe um inimigo contrário que deseja arrancar essas verdades de mim e de você, porque ele sabe que se ele arrancar a palavra, se ele enfraquecer a nossa fé, nós seremos alvo fáceis para ele. Né? Mas a gente precisa ser mais bravo que esse cão, que não deixa que ninguém arranque. Pode puxar, às vezes faz assim, sacode ele, e ele não solta. Ele fica lá, não solta e fica ainda rosnando, né? Mas ele não solta. Tá, irmão? Então, assim, nós precisamos ser muito mais firmes e nos apegarmos com muito mais vigor à palavra do Senhor. E dizer, né, como dizia aí o pastor Bud também, irmãos, se você não crê em cura, você chegou tarde, porque eu já conheço a palavra de Deus e não só conheço, como já vivi, já provei dela. Então, assim, a gente precisa conhecer e precisa provar. A palavra de Deus tem que ser para nós não apenas conhecimento teórico, mas ela tem que ser realmente algo que a gente vive, que a gente pratica. Amém? Então, esse o significado de ser algo que realmente firmado e é na sã doutrina. Vamos ler lá em Efésios 4:14, por gentileza. Efésios 4:14. Diz que para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Então, lá em Oséias, a gente já conhece um versículo que todo mundo conhece, que diz assim, que o povo de Deus, né, nós que somos o povo de Deus, perece por falta de quê? De conhecimento. Como é que eu vou ter firmeza doutrinária se eu não tenho conhecimento? Não tem como. Porque se alguém chegar para mim e perguntar sobre algo referente à palavra de Deus, eu não vou saber. Mas se eu souber, eu vou dizer, não, irmão, isso que você está falando está fora. Porque a palavra de Deus não ensina sobre isso. Ela diz que é dessa forma. Né? E são detalhes que nós vamos entrar aqui um pouquinho mais à frente para a gente aprofundar sobre alguns detalhes que são importantes da doutrina. Mas a resposta está na palavra do Senhor. O que é que a palavra de Deus diz sobre isso? O que é que Deus diz sobre isso? Não é o que a Ana acha, o que você gostaria que fosse. Eu me lembro que uma vez, quando eu era ainda adolescente, eu fui em um culto de jovens, em uma outra denominação, né? E nessa outra denominação, eu era totalmente, vamos dizer assim, inocente, no sentido de que existiam doutrinas diferentes, tá? Para mim, todos os cristãos criam igual. E nesse dia foi que eu descobri que não era bem verdade. Mas, chegando lá, na minha inocência, o rapaz que estava ministrando a palavra para os jovens perguntou se tinha algum jovem ali sentado que saberia responder
a pergunta dele. A pergunta era: todas as pessoas, todos os seres humanos do mundo são filhos de Deus? Ele fez essa pergunta simples e perguntou se alguém saberia responder isso. Como eu era visitante, mas como ninguém levantou a mão, eu levantei e eu falei: eu gostaria que todos fossem, mas a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz o quê? Já estou testando aqui os meus ouvintes. A Bíblia fala que o homem, ele é criatura, certo? Mas só quem é filho de Deus é aquele que crê em Jesus Cristo, porque a Escritura diz que todos aqueles que nele creram, deu-lhes o poder de se chamarem filhos de Deus. Então, essa foi a minha resposta para eles. E essa é a resposta da palavra de Deus. Então, assim, eu gostaria que todos fossem filhos de Deus. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. O que é que a palavra de Deus diz? Ela diz isso, que se você crê em Jesus, você vai receber o poder de se tornar filho de Deus. Mas se você ainda não crê, você ainda é uma criatura. É tanto que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todos os filhos de Deus. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Claro que o desejo dele é que todos venham a crer e venham se tornar filhos de Deus. Mas as pessoas ainda são criaturas se não creem em Jesus, ok? Então é importante que a gente tenha esse entendimento. É uma pergunta simples, mas que a gente precisa saber. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Eu queria que fosse desse jeito, mas não é o que eu quero. É o que Deus já disse que Ele já estabeleceu. Ele não vai mudar para agradar a nós. É como Ele já determinou, amém? Vamos ler lá em 1 Timóteo 4:1. Por gentileza. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Nós, graças a Deus, não vamos estar aí. Amém? Porque nós conhecemos a palavra do Senhor. Porque nós temos também muita oportunidade de acessar o conhecimento, de ter o entendimento aqui. Como eu falei, você tem a oportunidade de fazer o rema, você tem a oportunidade de fazer o discipulado é gratuito, você pode fazer, toda vez que tiver, você pode, eu vou assistir, vem assistir todas as aulas e você vai aprender, né, sobre arrependimento, sobre vida de fé, sobre juízo, sobre ressurreição dos mortos, sobre várias coisas. Então, eu não sei como vai funcionar a ressurreição dos mortos. Vem assistir a aula do discipulado, você vai entender como vai funcionar. O que é que a Bíblia fala sobre a ressurreição, sobre o juízo eterno? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Se você não sabe, é fácil da gente resolver. Tem a oportunidade de aprender, tá bom? E é importante que você, como cristão, saiba essas verdades, para que ninguém engane você. Para que você não caia no disse-me-disse, como a palavra do Senhor falou ali. Para que você não deixe de lado a verdade e vá seguir mentiras. Tá bom? Vamos seguir Jesus e que Jesus é a verdade. Então, baseado aqui, eu peguei também, vou seguir conforme está também lá no nosso portal lá do Ministério do Verbo da Vida, aquilo que nós cremos, que está fundamentado na palavra de Deus, né? Então, a primeira coisa que nós cremos nas Escrituras. Nós cremos na palavra de Deus, né? Cremos que ela foi escrita por homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, lá na Velha Aliança, depois, consequentemente, também na Nova Aliança, né? Porque tem as duas, mas que não foi por eles mesmos, foi inspirado por Deus, tá bom? Então, gostaria de abrir com vocês lá em 2 Timóteo 3,16, porque a nossa fé ela está firmada na palavra. E se está firmado na palavra, é porque nós cremos nas Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, tá bom? Então, é através da palavra que nós conhecemos Jesus, é através da palavra que nós conhecemos quem Deus é, que conhecemos o Espírito Santo, que nós aprendemos todas as outras coisas que são ensinadas para nós, é através da palavra de Deus. Então, ela é a nossa fonte, tá? Então, nós cremos nas Escrituras. Vamos ler também em 1 Tessalonicenses 2,13, por favor. 1 Tessalonicenses 2,13. Vamos dar 2 testemunhas, né, para cada coisa que nós cremos, tá bom? Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como... Pode ir, próximo. Como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes, não é? Então, não é palavra de homens. Foi homem que escreveu, sim, mas inspirado por Deus. Amém? Então, é isso que a palavra de Deus diz.
E até porque não teria como um homem, né, tipo, há 450 anos atrás, adivinhar que Jesus viria em carne de uma virgem e tal. Realmente, só Deus pode dizer o que vai acontecer no futuro. Exemplo é o livro de Apocalipse, como é que ele vai adivinhar coisas que vão acontecer quando ele nem está mais vivo. Realmente, ele não tem como. Isso realmente foi inspirado por Deus, que já conhece todas as coisas, do início ao fim, não é? Então, a palavra de Deus, nós cremos nas Escrituras inspiradas pelo Senhor. Nós também cremos na Trindade. Nós cremos que Deus ele é único? Sim. Existe um só Deus, né? Nós sabemos disso, porém, eles também são três, e são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês que nós vamos ler direitinho aqui. E eles são co-iguais. Eu gostaria de ler lá em Filipenses 2,6. Filipenses 2,6 Jesus não é menos Deus, nem o Espírito Santo é menos Deus, tá? Os três são Deus. Então, assim, isso é importante que a gente entenda. E diz aqui que, pois ele substituindo em forma de Deus, ou seja, Jesus Cristo, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Né? Jesus, sim, dos três, ele hoje tem um corpo humano. Mas, antes ele não tinha, antes ele era espírito, e ele estava com o Pai. A gente lendo as Escrituras e você prestando atenção, quando Jesus está falando com os judeus, e ele fala, eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago na terra, os judeus falam, como você pode ter visto isso? Você não tem nem 50 anos. Né? Como é que você conheceu Abraão? Tal? Então, assim, eles não estavam entendendo, tipo, Jesus está falando para eles, eu sou antes dele. Né? Tipo, talvez você entendeu que o Messias seria uma pessoa comum, um homem comum que conseguisse ser aquilo que Deus desejava, mas, na verdade, Deus tirou do seu próprio braço, né? Ele deu a si mesmo, ele se veio e se humilhou e tomou a forma de servo, Deus preparou um corpo para ele. É engraçado que Jesus já sabia que ele teria que morrer por nós antes da fundação do mundo, porque a Bíblia diz isso, diz que o Cordeiro de Deus morreu antes da fundação do mundo. E eu entendo que quando eles estavam planejando, então, o mundo, Jesus disse que ele viria. E por ele ter dado a palavra dele lá, já tinha acontecido, porque foi o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Só veio acontecer depois, mas só por ele ter dado a palavra naquele momento, ele já tinha morrido por nós. Então, assim, Jesus, ele tem, diferente do Espírito Santo de Deus, ele tem um corpo humano e vai ter sempre e agora, né, eternamente ele está no corpo glorificado, mas ele é Deus, tá bom? Então, ele, quando estava aqui como homem, ele também era Deus, mas ele estava como homem na terra, né? Ele abdicou de sua glória e tudo mais, mas ele não deixou de ser Deus quando estava andando na terra, tá bom? A gente precisa saber disso. Então, Deus Pai, ele é a fonte da palavra, né? A palavra que é a palavra logos, que é a palavra escrita, tá? Tem a palavra rema, que é a palavra falada, né? E a palavra logos, que é a palavra escrita. E ele é o gerador da vida, o Deus Pai. Vamos ver lá em João 14, 28, por favor. Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai, ele é maior do que eu, certo? Então, o Pai é maior do que Jesus, e ele é a origem. Então, Jesus, ele veio do Pai e ele volta para o Pai, tá bom? O Filho, Jesus, ele é a palavra revestida de carne, aquele que foi gerado e existe com o Pai desde o princípio. Vamos ler lá em João 1:1. No princípio era o verbo, ou seja, a palavra, né? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, Jesus, ele é a personificação da palavra, né? Ele é a exata expressão do Pai. Quem olha para Jesus vê o Pai, né? Jesus mesmo dizia, ei, como é que perguntam onde está o Pai? Se você olhar para mim, você vai ver o Pai. E ele é exatamente também o cumprimento das Escrituras, né? O cumprimento das profecias, o cumprimento da lei, porque ele veio para cumprir, e a lei era o que é a palavra. Né? Então, assim, ele veio cumprir, ele é realmente aquilo que está escrito, né? Ele veio cumprir conforme estava escrito. Como ele mesmo disse, se vocês não cantarem, as pedras clamarão. Por quê? De alguma forma a profecia tem que se cumprir, porque eu vim para cumprir a palavra. Né? Tipo, Deus enviou a sua palavra e ela tem que ser cumprida.
E a gente vai ver que o Espírito Santo também ele procede tanto do Pai quanto do Filho, e ele é eterno, lá em João 15, 26. Por gentileza, João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de quem? De mim, né, no caso de Jesus. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos guia à palavra, ele nos guia a Jesus, ele nos guia ao Pai. Tá bom? Então, nós cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ok? Nós também cremos no homem, na sua queda e na sua redenção. Nós já conhecemos a história de Adão e Eva, e nós cremos que Deus fez o homem perfeito, o mundo perfeito, tudo perfeito. Mas, infelizmente, o inimigo das nossas almas, que é o diabo, foi lá e enganou, né? Enganou Eva e, consequentemente, ambos comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e houve a transgressão, e houve ali a morte espiritual. Eu costumo dizer assim, para facilitar para algumas pessoas, de que o homem ele era eterno ou imortal naquele momento, digamos assim, no corpo que ele estava, ele era imortal. Né? Não sei se vocês já assistiram aquele filme A Múmia, que é antigo, mas eu já assisti várias vezes, quando eu era criança também. E a múmia, ela tem um momento do filme que ela perde a imortalidade dela. Passa por ela assim, um vento que tira a imortalidade dela e ele se torna mortal, ou seja, agora ele pode morrer, porque antes ele não podia morrer. Então, aconteceu um monte de coisa com ele, ele continuava vivo, porque ele era imortal. Mas quando ele perde a imortalidade, se ele sofrer algum ataque, que ele sofria antes que não morria, ele passa a morrer, que consequentemente ele vai morrer lá no filme, né? Mas trazendo isso, Adão e Eva eles eram imortais. Mas a partir do momento que eles pecaram, entrou a morte no mundo, né? Então, por isso, hoje, como o nosso corpo ainda não foi restaurado, glorificado 100%, nós também estamos sujeitos à morte, né? Se Jesus não voltar, eu não quero morrer, né, de vocês, mas por isso eu quero que Jesus volte na minha geração, para eu ser arrebatada, e a gente não provar da morte. E a gente está dentro daquele grupo que Paulo disse que alguns não provarão da morte, que é o último inimigo a ser vencido. Amém? Mas Deus sabe de todas as coisas, a gente não tem que ter medo da morte, porque, como disse Paulo, se morrer, eu vou estar com ele. E se viver, eu vou viver para ele. Então, está tudo certo. Então, nós cremos na redenção do homem. A Bíblia diz também que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Também a Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. E a gente precisou de quê? De um Salvador. Se a gente pecou, se a gente estava separado de Deus, né? Então a gente precisava ter alguém que nos reconciliasse com o Senhor. E esse Salvador é Jesus Cristo, né? O intermediador entre Deus e os homens. Não há outro além dele, ele é o único, né? O único caminho. Então, por isso a gente precisou de um Salvador que, por meio do seu sangue, né? Ele fez aí um caminho para nos redimir, para nos restaurar e nos trazer de volta a essa comunhão com o Pai. Ou seja, nós caímos, nós pecamos, mas nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos ler lá em Romanos 5,14, por favor. Romanos 5,14. Bastante versículo que é firmeza doutrinária, irmão. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, a morte veio para todos os homens, não veio só para Adão e para Eva, veio para todos nós, né? Como descendência deles lá. Vamos seguir aqui para o próximo versículo, Romanos 3:10. Como está escrito, né? Não há justo, nem o justo sequer. É engraçado que tem algumas pessoas que se acham que também, às vezes, elas são muito bondosas e que elas não têm pecado nenhum, e que elas não precisariam de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus, né? Não tem essa pessoa que nunca pecou, a não ser que seja um bebê, uma criança, assim, mas tirando, né? Se a gente olhar, não toda a lei, porque a lei são cerca de 628, né, itens, mas vamos dizer que nos 10 mandamentos, se pegar só, não mentirás, pronto. Você sabe que quem nunca mentiu, se a gente pegar alguma coisa aí, quem nunca,
roubou, coisa semelhante. Se você pegar uns 10 mandamentos, já vai filtrar muita coisa, irmão. Tá? Então, assim, a gente precisa reconhecer que nós realmente precisamos de Jesus. Nós realmente precisamos de um Salvador. De que pela nossa própria força a gente não ia conseguir essa redenção. Né? Glória a Deus por Jesus Cristo, que ele realmente venceu a morte, venceu tudo que o pecado que nos separava de Deus e nos deu realmente aí a vida eterna. Vamos ler lá em Romanos 3, 23, por favor. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E agora, para a gente finalizar, vamos assim, finalizar esse tema aqui específico, né, da redenção, e vamos em Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, né? Fomos salvos não pelas nossas próprias obras, mas fomos salvos por aquilo que Cristo fez por nós, através do seu sacrifício na cruz, amém? Então, cremos aqui, só para a gente reforçar, o que a gente já aprendeu aqui. Nós cremos nas Escrituras, cremos na Trindade, cremos no homem, na sua queda e na sua redenção, cremos agora, vamos seguir para o próximo item, cremos na vida eterna e no novo nascimento. Vamos abrir, por gentileza, lá em Mateus 28, 19. Desculpa, não é esse daí, desculpa. Vamos ler lá, 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vamos entender aqui, a gente está falando aqui sobre o arrependimento que vai gerar o novo nascimento, né? Então, nós sabemos que o evangelho é transformação, ou conversão, a gente fala o novo convertido, ou alguém que nasceu de novo, ou seja, algo mudou, ele não está agindo como ele agia antes, se ele está convertido. O que é converter? Exemplo, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Então, converter, geralmente o negócio ele está assim, está aqui. Quando eu converto, eu estou mudando ele de lado. Se ele estava para baixo, eu coloquei para cima. Né? Isso é converter, ou seja, uma pessoa estava com a vida toda fora do rumo, toda torta, andando totalmente fora da palavra de Deus, e aí vem Deus e endireita a vida daquela pessoa. E ela se tornou um novo convertido, ela nasceu de novo. Mas para que ela se torne um novo convertido, ou para que ela nasça de novo, é preciso que ela compreenda que ela é um pecador, como a gente acabou de ver ali na queda, né, da redenção do homem. Então, a gente precisa se arrepender, né, de viver longe de Deus. Esse arrependimento está lá implícito nos evangelhos. A gente vê João Batista, ele dizia o quê? Arrependei-vos, né? Ele pregava o batismo para arrependimento. João Batista pregava o batismo para arrependimento. Ele dizia, arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. Né? E usava água, que é um símbolo de purificação, já usado pelos judeus, e João Batista era judeu, e Jesus também, para o quê? Como sinal de que você morria, né, para esses pecados, e agora estava, ou seja, uma nova vida, arrependido, e de agora em diante você ia viver diferente. E aí vem Jesus e prega a mesma coisa, né? Arrepender, só que agora Jesus vem com um batismo de fogo, né? Vem maior que João Batista, e Jesus vem e fala o quê? Arrependei-vos novamente, porque vos é chegado o reino de Deus. Então, é preciso se arrepender. Tanto que arrependimento é a primeira doutrina básica, né, da doutrina de Cristo, porque a gente precisa se arrepender para que a gente possa ser salvo. Como diz o nosso irmão Rick Renner, né, a gente lê vários livros dele aqui que o ministério também nos indica, e eu leio bastante também desses livros, e ele mesmo fala que se alguém nunca se arrependeu, então talvez essa pessoa nunca foi salva também, porque se ela nunca se arrependeu, não tem nada para se arrepender, também não foi salvo, porque é o primeiro fundamento ali para a gente nascer de novo. Você se arrepende e, consequentemente, depois disso, você vai
entender que precisa de Jesus Cristo, vai aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida, e aí sim você vai nascer de novo e entender que você precisa, né, agora andar de acordo com a palavra do Senhor. E aí você é uma nova criatura, você é o nascido de novo, você é um convertido, né? Então, assim, essa mudança tem que ser visível. As pessoas vão ver, mas rapaz, fulano falava palavrão, não fala mais. Estou dizendo algo simples assim, né? Mas se fulano roubava, não rouba mais. Fulano era um mentiroso, não mente mais. Fulano traía a esposa, não trai mais. Quando alguém conta com Jesus, irmão, não tem como ser igual, né? As coisas vão mudar. E eu queria ler lá também em João, por gentileza, João 3, do 3 ao 5. A isto respondeu Jesus: em verdade, eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, né? Então, a gente precisa nascer de novo. Então, nós cremos no novo nascimento. E nós cremos também na vida eterna, que ela vai vir através da salvação. Porque a gente se converte, a gente aceita Jesus Cristo para a gente ter o quê? E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, existe uma vida eterna. Nós cremos na vida eterna. De que a nossa vida não se resume somente aos nossos dias nesse mundo, mas que existe uma eternidade que já começa aqui, que nós vamos viver com o Senhor. Amém? E para Ele. Então, nós cremos também no batismo nas águas. Vamos ler lá em Mateus 28, 19. Então, o mais conhecido, o batismo das águas, a gente pode pegar o próprio caso de Jesus Cristo e de João Batista que nós estávamos falando, né? O próprio Jesus, que é o nosso maior exemplo, ele aí quando vai iniciar o seu ministério, ele vai até João Batista, que estava no meio do deserto da Judeia, e ele é batizado aonde? No rio? Ah, não sei que vocês sabem. Vocês conhecem a palavra, você é o povo da fé que conhece a palavra. Se eu dissesse que ele foi batizado no rio Tiberíades, você ia dizer que não. Não está escrito isso não. Essa ministração de hoje é para justamente pensando, rapaz, não é esse nome não. O nome que eu conheço é Rio Jordão, está lá no versículo tal, é Rio Jordão. Tá bom? Então, Jesus Cristo ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, né? E justamente nós também, quando nascemos de novo, quando nós fazemos a confissão de Jesus Cristo, nós vamos também ser batizados nas águas, tá? Geralmente, como eu falei, aqui na igreja, ou no Ministério Verbo da Vida, se segue o quê? Fez a confissão por Jesus, vai fazer o discipulado, depois vai ser agendado, marcado por questão de organização, o batismo nas águas, para que você possa ali estar, é um símbolo, né? Você possa estar confirmando de que você morreu com Cristo e agora você está sendo ressuscitado juntamente com Ele para uma nova vida. Agora não é mais você quem vive, mas Cristo quem vive em você. Então, ali você está simbolizando. Não é tomando banho de piscina, não é tomando banho de mar. Realmente você está simbolizando que o velho homem já morreu. Amém? Então, Jesus Cristo falou, né, para... Foi esse versículo que eu pedi? Eu pedi para vocês... Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando o batismo nas águas acontece, também é feito o batismo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom? Então, aqui ainda não foi batizado nas águas, acredito que logo, logo vai ter aí, né? Um discipulado. Então, pode se inscrever para depois estar realmente sendo batizado nas águas, tá bom? Cremos também no batismo do Espírito Santo. Amém? O batismo do Espírito Santo com evidência em falar em outras línguas, tá bom? Então, vamos abrir, por gentileza, lá em Mateus 3, 11. Mateus 3, 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Então, João Batista aí falando sobre Jesus Cristo. Vamos lá, ler lá o versículo que nós também conhecemos, que é Atos 1:8. Atos 1:8, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós, né? O Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, a gente vê aqui que Jesus Cristo ele falou sobre o batismo no Espírito Santo, e isso aconteceu no dia de Pentecostes, né, onde vieram línguas repartidas. Sobre eles começaram a falar em línguas diferentes, e até pessoas de outras nações que estavam ali em Jerusalém começaram a entender, né? Eles não sabiam que eles estavam falando naqueles outros idiomas, quem estava falando em línguas, mas aqueles que estavam ali estavam ouvindo sobre Jesus Cristo na própria língua deles. É tanto que naquele dia, cerca de 3.000, né, convertidos, pessoas se converteram, enquanto outros acharam que eles estavam embriagados ou que estavam bêbados, mas eles estavam cheios do Espírito. Então, nós cremos no batismo do Espírito Santo e cremos que é para todos os crentes. Deus não fez uma seleção, esses crentes vão receber, esses não vão receber, ou que só foi para a igreja primitiva. Não, isso é para hoje, isso é para mim, isso é para você, isso é para nós. É para a edificação do nosso espírito. Quando a gente ora em línguas, a gente edifica o nosso próprio espírito, e também a gente fala mistérios com Deus, não é com outra pessoa, é com Deus, né? E através da oração em línguas, Deus pode também nos revelar coisas que estão ocultas, que a gente ainda não conhece, e Ele pode trazer conhecimento para nós, pode nos livrar de alguma coisa também. Então, é importante que a gente seja batizado também no Espírito Santo, que a gente esteja com frequência também orando em línguas, tá bom? Então, nós cremos na santificação, então, porque a Bíblia nos ensina que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, a partir do momento que a gente entrou em uma aliança com Deus, a gente a gente é santo, sim, mas a gente está sendo também santificado, né, diariamente através do quê? Da palavra. Porque Jesus disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, assim, se eu não ler a palavra, não vai acontecer. Eu preciso ler a palavra. Quando eu estou ouvindo a palavra vai entrando dentro de mim e, como água, ela vai me purificando, né? A água natural me limpa por fora, mas a água da palavra de Deus vai limpar o meu coração, vai limpar a minha mente, vai limpar o que o sabão natural não consegue limpar. Amém? Então, é preciso que a gente se santifique também. Outra coisa, nós cremos na cura divina. Deus, Ele curou no Velho Testamento. Se a gente ler, vamos ver inúmeros milagres que aconteceram no Velho Testamento. E Deus também enviou Jesus na nova aliança, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e curando, né, a todos os oprimidos ali do diabo. Ou seja, Jesus também foi enviado por Deus. Lá no Velho Testamento diz que Deus enviou a sua palavra e os sarou. E depois Ele envia Jesus, que também é a sua palavra personificada, e Jesus andava por todos os lugares também curando. Então, a cura não foi também só para a igreja primitiva, a cura também está disponível para mim e para você hoje. Amém? Então, nós cremos em cura divina, nós cremos que a cura pode ser manifesta de imediato, sim. Também existem curas que não são instantâneas, que Deus vai curando, né? Como Deus faz é com Ele, mas que Ele faz. Amém? Então, tem aqui o pastor Vailson, né? O nosso irmão, que é um milagre, que foi curado. Glória a Deus, toda glória seja a Deus, e a cura foi instantânea. Em uma noite, ele recebeu a sua cura por uma ação divina de Deus em seu corpo, mostrando que para Deus não haverá impossíveis em suas promessas, porque não existe cura que o homem saiba, né, para curar a doença, né, do qual o pastor Vailson foi curado, mas para Deus nada é impossível. Deus foi lá e curou, e ele está aqui hoje conosco, e ele já deu esse testemunho várias vezes aqui. Então, cura é real e é para nós, amém? Nós também cremos na ressurreição dos justos e no juízo eterno. Os próprios anjos disseram que, quando Jesus Cristo tinha sido ressuscitado, e quando ele estava no Monte das Oliveiras, ele estava sendo levado aos céus, né, lá em Atos, os anjos disseram: o que vocês estão olhando, homens galileus? O mesmo Jesus que vocês viram subir, voltará no mesmo local, porque nós sabemos que a Escritura também fala que Jesus retornará no mesmo Monte das Oliveiras, né, onde ele porá os seus pés e o monte vai ali se rachar. Isso que já está profetizado, nós sabemos, e entrará pelo portão que está fechado lá, que é o portão dourado, que nós também conhecemos lá, de Israel, e breve voltará o nosso Messias, o nosso Senhor, amém? Então, assim, nós cremos na ressurreição dos justos e no juízo eterno. Vamos ler também, por gentileza, lá em Atos 1:11, porque a palavra de Deus disse que quando isso acontecer,
e vocês, claro, podem aprender mais detalhes, como eu falei, no Rema ou no discipulado, né? Antes do arrebatamento, os justos vão ressuscitar, certo? Então, eles vão ressuscitar. Então, nós vamos ver aqui, e lhes disseram, no caso que eu falei para vocês, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que o viestes subir. Agora vamos ler, por gentileza, lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O próprio Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, existe um dia em que Deus vai ressuscitar. Então, olha como Deus é poderoso, porque nós sabemos que algumas pessoas morreram em Cristo. Sim, algumas foram comidas por leões, né? Outros tiveram sua cabeça lá cortada, né? Decapitados. Outros tiveram outras mortes terríveis, porque eu já li um pouco sobre ali as mortes dos próprios 12 apóstolos. O único que não morreu dessa maneira foi o João, né? O apóstolo João. Mas todos os demais, se você for ler, você vai ver. O próprio Timóteo também teve uma morte triste, digamos assim, das perseguições que eles sofreram ali da igreja. Mas, sabe, não importa para Deus se o corpo virou pó, se o corpo foi comido por um animal, o que for, Deus vai ressuscitar esses corpos e vai trazer essas pessoas à vida. Porque ao som da voz de Deus, e quando Deus ordenar, venha, todos eles vão vir. E aí eu fico pensando, como é que eu posso achar que para Deus é difícil curar alguém, se até criar do nada Ele cria, e até mesmo trazer de volta um corpo que já foi, já virou pó, já nem existe mais, já não tem mais DNA, já não tem mais nada. Mas Deus sabe que existe, e quando Ele der a ordem, isso vai voltar à vida, né? Então, assim, nosso Deus, Ele é poderoso. Então, nós cremos na ressurreição e nós não cremos que a nossa vida acaba aqui, tá bom? E nós cremos que nós vamos ressuscitar e vamos viver ali também com Jesus Cristo o milênio, né? Vai ter o arrebatamento, cremos no arrebatamento antes da grande tribulação, assim, exatamente ali. E não sabemos quando, o momento, a hora exata do arrebatamento tem que estar preparado, não sabemos, pode ser agora, daqui a pouco, não sabemos, né? Olhar para a figueira, que é Israel, o termômetro lá, ok? Antigamente, as pessoas nem precisavam, talvez não precisassem tanto se preocupar, porque Israel não existia no mapa, hoje ele já existe, né? Está em 74 anos da independência do Estado de Israel, ou seja, a nação de Israel ela ressurgiu, como foi prometido por Deus. E ele disse que quando ela ressurgisse, nunca mais ela deixaria de existir. Então, ela está lá e nós sabemos que eles estão se preparando, e o sonho judaico é construir o terceiro templo, tá? Então, o terceiro templo também faz parte dessas coisas, e é importante que você faça o rema para estudar escatologia e entender um pouco mais sobre isso também. Vou só deixar você com gostinho de querer, ou eu quero entender isso, quero saber isso. Eu não tenho tanto tempo para explicar tudo isso para vocês aqui. Mas nós também, além de crermos na ressurreição dos justos, nós também cremos no juízo eterno. Cremos que sim, que os justos vão ressuscitar para o Senhor, mas as pessoas também que morreram sem Deus, elas também vão ressuscitar para um juízo, e elas também vão ser julgadas. E até mesmo sobre isso, a Bíblia deixa claro que Deus julgará com retidão essas pessoas. O que eu acho isso maravilhoso de Deus, porque Deus poderia colocar todo mundo no mesmo pacote e jogar lá no inferno, onde fosse, mas não. Se uma pessoa matou uma pessoa e a outra matou 100, Deus vai tratar diferente, vai receber um castigo diferente, conforme as suas obras. Então, nosso Deus, Ele é justo até mesmo com aqueles que foram maus. Mesmo com aqueles que o desobedeceram e não quiseram considerar a sua palavra. Eu acho isso muito lindo da parte de Deus, porque Ele é realmente maravilhoso, né? Então, nós também, para a gente finalizar sobre a ressurreição dos justos e o juízo eterno, vamos ler lá em Apocalipse 2,6, por favor. Apocalipse 2,6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Isso é 2,6? Tá. Então, posso ter anotado assim, mas na verdade eu queria mostrar para vocês sobre o retorno de Jesus, mas, ok, vou pular para a próxima aqui. Cremos no inferno e também cremos no castigo eterno.
Nós cremos também que as pessoas que não morrem em Cristo não vão para o céu, como a palavra do Senhor diz. Nós sabemos que o inferno ele é real, porque a palavra de Deus fala sobre o inferno, e Deus também não precisa usar mentira para nos persuadir ou nos enganar. E é importante que a gente entenda isso, que o inferno ele está na Bíblia, né? De que existe sim essa informação de que uma pessoa morra sem ser salva, morra sem Deus, ela vai estar separada de Deus eternamente. E a gente precisa considerar isso, tá? Então, assim, o inferno é algo real, não foi algo criado por Jesus Cristo, não foi algo criado também pelos crentes para trazer medo para as pessoas. Ele simplesmente é real e Deus não deseja que a gente vá para lá. Eu gostaria de ler com vocês lá em Hebreus 9, 27. E nós também cremos que enquanto você está vivo, você pode tomar essa decisão. Por Deus ou não. Depois de morto, não há mais esperança. Enquanto há vida, há esperança. Pode ser tipo o último suspiro. Se ali se arrependeu e aceitou Jesus, está tudo certo. Por isso, existe também a necessidade da gente pregar o evangelho em todo o tempo. Tá bom? Lá diz assim em Hebreus 9, 27. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Nós sabemos que nós vamos prestar contas a Deus, todos nós, daquilo que fizemos com o dom que Ele nos deu, que é a vida, né? Que nós fizemos com a vida que Ele nos deu aqui nessa terra. Vamos ler também lá em Apocalipse 19, 20. Diz que mais a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos aonde? Dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E a Bíblia deixa claro que esse castigo é um castigo eterno, não é um castigo temporário, tá? Então, assim, a gente precisa ter claro que o inferno ele é real, que o juízo também é real e que todos nós vamos prestar contas ao Senhor e que glória a Deus por Jesus Cristo, porque em Cristo as nossas dívidas já estão pagas, né? O escrito de dívida que havia contra nós já foi rasgado, Jesus já pagou, Ele tomou o nosso lugar, então Ele nos deu tão grande salvação, Ele nos resgatou do inferno, de vivermos uma eternidade longe de Deus. Ele fez o caminho, e Jesus Cristo, Ele é o único caminho, não há outro caminho. A palavra de Deus diz que, o próprio Jesus falou, eu sou o caminho, né, um artigo definido ali, a verdade, né, e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não falou, existem outros caminhos mais fáceis ou talvez semelhantes, não. Ele falou, eu sou o único caminho, não existe outro caminho, né? Eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, como diz, né, dizia assim também um grande evangelista lá, o Billy Graham, olha, se Jesus estava dizendo isso, irmão, é porque ou ele era doido ou ele estava dizendo a verdade. Porque ele dizer que ele é a verdade, a personificação da verdade, ele dizer que ele é a vida, e ele dizer que ele é o caminho, né? Então, Jesus ele é o único caminho, não há outro caminho. Jesus é o único caminho. E nós precisamos estar firmados nas verdades da palavra de Deus, para que nós não sejamos levados, né, por nenhum vento de doutrina, tá? Esses aqui são o que nós cremos. Então, eu vou só repetir aqui, para a gente poder fechar, que nós cremos nas Escrituras, cremos na Trindade, cremos no homem, a sua queda e na sua redenção, cremos na vida eterna e no novo nascimento, cremos no batismo das águas, cremos no batismo do Espírito Santo, cremos na santificação, cremos na cura divina, cremos na ressurreição dos justos e no juízo eterno, cremos no inferno e no castigo eterno. Tá bom? Então, assim, aqui, na verdade, é um resumo, né, da doutrina, porém, é importante que você esteja alinhado com isso, que nós falemos as mesmas coisas, tanto nós que somos ministros e que ministramos a palavra. Quando eu vir aqui, eu tenho que falar de acordo com o que a palavra de Deus fala, de acordo com a sã doutrina, não posso mudar isso. Não é como eu falei no início para vocês, não é o que nós achamos. Nós não estamos aqui para pregar o que nós achamos, estamos aqui para pregar a palavra de Deus, como ela é. E nós temos que nos apegar a essa verdade, temos que ficar firmados nela até o final, porque, como a gente viu, firmeza doutrinária é aquilo que não vai ser abalado com o tempo. Daqui a uns 30 anos a gente vai estar dizendo as mesmas coisas. Daqui a 50 anos, Jesus cura. Daqui a 50 anos, Jesus é o caminho. Daqui a 100 anos, Jesus é a vida. E Ele vai voltar. Amém?
E vai acontecer, aquilo que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Amém? Eu creio que vocês foram abençoados com essa palavra. Então, que continuem na prática da palavra.